Olá, uma vez mais. Eu quero já de início agradecer à Casa do Caminho, em nome da Roseli, pelo convite para estarmos aqui conversando, dialogando um pouco mais. Vamos falar a respeito do tema que é o argueiro e a trave no olho, e refletir sobre estas lições. Vamos agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos sendo banhados pelas lições deste Evangelho sublime, que permite a cada instante de nossas vidas estarmos nos desbastando dos calhaus, da ignorância, do orgulho e do egoísmo, compreendendo desta feita as sublimes lições do amor e a paz que Jesus, nosso irmão maior, nos envolve a todos. Que possa estar presente em nossas vidas. Para falarmos destas lições, das reflexões a respeito do argueiro, do argueiro e a trave no olho, vamos pensar nestas orientações sublimes de Jesus, quando diz, abre aspas, como é que vedes o argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então aqui, Jesus, ele vai trazendo uma questão excelente, e é uma questão que eu venho constantemente trazendo como reflexão, como entendimento para as nossas vidas, que é a dinâmica das relações humanas. Constantemente, nas lições de Jesus, Jesus fala de relações humanas, e ele mostra a necessidade de que, à medida em que vamos nos depurando, vamos também construindo relações humanas mais fraternas. Quanto mais arraigados nas dimensões egocêntricas, egoístas, mais nós estabelecemos relações adoecidas. E aqui uma questão fundamental para estarmos buscando compreender a sublimidade das lições de Jesus. Ele então continua nas sublimes lições desse Evangelho a nos dizer: uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. E aqui nós vamos nos deparando com a dinâmica orgulhosa. Temos a tendência, temos um comportamento que se desenha numa forma mimética, numa forma que vamos reproduzindo, e por vezes vamos perdendo a capacidade de dar conta desse comportamento, porque ele passa a ser mimetizado, ele vai sendo automatizado, e é isso que Jesus nos ensina. Temos que sair desse automatismo, aprender a voltarmos para nós mesmos, parar de ficar olhando a mazela do outro, a imperfeição do outro, e nos enxergarmos, perceber aquilo que está em nós. E Jesus, nas lições desse sublime Evangelho, vai nos trazer uma outra reflexão profunda, e que, se nós nos atermos de maneira verdadeira, de maneira sincera,
abre grandes oportunidades de um processo de transformação. Porque Jesus nos diz, para julgar a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver o seu interior num espelho. Pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Então, neste processo, neste exercício, deixa de existir o comportamento mimetizado e passa a existir um comportamento reflexivo, um comportamento em que eu esteja a me pensar. Este comportamento permite eu me enxergar. E me enxergando, identificar as mazelas, as imperfeições e entrar num processo de autotransformação, de burilamento, de crescimento interior. Somente serei capaz de me colocar neste estágio quando eu aprender a não ficar apontando o argueiro presente nas vistas do outro, mas enxergar a trave que está em minhas vistas. E aqui nós podemos transcender, nós vamos saindo dessa visão apenas sensorial. Não estamos falando de vistas no contexto de enxergar a questão física, mas nós estamos falando de uma vista psíquica, a capacidade de nos olharmos transcendendo as questões, as percepções meramente biológicas, fisiológicas. Eu vou me enxergando como esse ser, como diz Herculano Pires, um ser interexistencial, um espírito que transita, que jornadeia em experiências corpóreas, com o objetivo de crescer, de evoluir, de se transformar. E necessito das relações para isso. Essas relações eu devo aproveitá-las cada vez mais para poder me perceber, me enxergar, me transformar e crescer. É este o propósito, e não ficar apontando mazelas e imperfeições no meu trem. Nesse Evangelho sublime, Jesus continua a caridade orgulhosa, tá? E aqui nós vamos ver as reflexões segundo as orientações de Allan Kardec, é o contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Não há possibilidade de exercermos um ato caridoso se esse ato caridoso está investido de orgulho, porque são sentimentos que se opõem, que se neutralizam, e isso não permite desenvolvimento, não permite crescimento. Mantemos-nos na mesma condição paralisante, vamos assim dizer. Nós não criamos movimentos transformadores. Estamos nos enganando, estamos falseando a nossa dinâmica de ser e de existir, e precisamos aprender a parar com esse comportamento, de estarmos enganando e enganando o outro. Nós precisamos buscar cada vez mais o exercício de nos tornarmos pessoas sinceras, pessoas verdadeiras, capazes de se enxergar e se enxergando, fazendo esta transformação a que somos convocados, parando de falar do outro, nos enxergando, entrando na nossa dimensão do eu profundo, descobrindo as nossas sombras, os nossos andrajos,
aceitando, não de uma forma passiva, mas aceitando que somos imperfeitos, que carregamos mazelas, mas que somos capazes de transformar essas imperfeições, essas mazelas, em dimensões sublimes que expressa a verdadeira caridade, nos colocando em condições mais sublimes desse ato verdade, que é o amor na dimensão do verbo, amar, que é o fazer, que é nos colocarmos numa ação em que buscamos o nosso crescimento e o crescimento do nosso semelhante. Eu vou, neste ponto, trazer aqui algumas reflexões, levando-se em conta as leituras do Dr. Décio Iandoli Júnior a respeito das obras de André Luiz. Eu vou, nesse momento, que vou até me levantar e propor olharmos para este gráfico. Nós vamos ver aqui neste campo, né, desse espectro visível da luz, que conseguimos enxergar nesse espectro, que é o vermelho, que vai até o azul violeta. Aqui nós temos as percepções sensoriais, físicas, que esse corpo permite identificar, falando aqui desse espectro luminoso. Mas vamos trazer essa leitura para uma outra dimensão. Aqui vamos transformar isto em pensamento. Nós temos uma outra frequência de ondas, que são ondas longas, baixa frequência e baixa energia, e no outro campo, ondas curtas, alta frequência e alta energia. Então aqui nós temos ultravioleta, raio-x e raios gama. Aqui desse lado, infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio. Vamos fazer de conta que isto aqui não mais diz respeito ao espectro de luz, a essas ondas. Nós vamos falar que são ondas pensamento. São as partículas do pensamento. Então vamos entender dessa maneira. André Luiz, sendo citado por Décio Iandoli Júnior, André diz o seguinte: a partícula do pensamento, embora viva e poderosa, na composição em que se derrama do espírito que a produz, é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza, para o bem e para o mal. Então, esta matéria mental que estamos constantemente produzindo, ela é investida de sentimentos, que podem ser sentimentos salutares ou não. Quando os sentimentos salutares nos colocam em movimentos para o bem, quando os sentimentos que não são salutares nos colocam em um movimento para o mal, e aqui vamos entender que é a ausência do bem. Então vamos pensar a partir desses movimentos, e Décio Iandoli Júnior continua a nos dizer da seguinte maneira: os pensamentos elevados são de alta frequência, mais etéreos, mais energéticos, com um pequeno comprimento de onda, e têm como origem ideias e sentimentos derivados do amor verdadeiro, tais como a compaixão, a caridade, a solidariedade e a humildade. Então, pensamentos elevados, ele tem alta frequência, são pensamentos que são se expressam em ondas curtas, de alta frequência, e têm alta energia. Pelo contrário, pensamentos adoecidos, pensamentos ainda nessa dimensão mais limítrofe, em que nos agarramos às impressões sensoriais, grosseiras, estamos presos às impressões físicas, materiais, nos deixando arrastar por emoções, por sentimentos pouco elevados, como o orgulho, o egoísmo, as paixões centradas nas percepções sensoriais, e voltamos a falar sobre isso, a cupidez, os ciúmes,
a, a inveja. Então, estas emoções revestem os pensamentos de maneira que o coloca em ondas longas, de baixa frequência, de baixa energia. O que somos ensinados tirar a trave de nossos olhos e não ficar olhando a trave do que está no outro, o argueiro que está no outro. Então, tirar esta trave é sairmos destas dimensões limítrofes que estão arraigadas, presas em decorrente do orgulho, do egoísmo, e ir nos educando para revestir o nosso pensamento com a túnica de sentimentos mais elevados, de maneira verdadeira, nos colocando em contato com o amor verdadeiro que Jesus nos ensina. E desta feita, nos permitindo sustentar as nossas ondas pensamentos em dimensões de ondas curtas, de alta frequência, de alta energia, que nos coloca em contato com as esferas sublimes superiores. Não estamos falando aqui de esferas sublimes e superiores, dos mundos mais elevados, dos mundos mais quintessenciados, mas sentir estas vibrações sublimes, superiores neste nosso mundo e principalmente no nosso mundo interior. Tirar esta trave é nos desbastarmos dessas frequências limítrofes, sairmos dessas frequências limítrofes e alcançarmos padrões mais elevados, mais desenvoltos, sentindo verdadeiramente este amor que Jesus nos convida a viver. Que possamos, de maneira sincera, buscar entender as lições do Mestre. Que possamos, dentro das relações a que estabelecemos, principalmente no ambiente doméstico, que se faz presente em muitas das vezes das lutas transformadoras que a vida nos convoca para vencer a nós mesmos e impulsionar o outro ao crescimento. Que possamos exercer estas lições, tirando-nos, desbastando destas traves que nos entravam e sentindo essas dimensões mais sublimes deste amor verdadeiro. E sentindo, vivendo, e vivendo nos transformando o ambiente que estamos inseridos, e transformando o ambiente que estamos inseridos, abrimos possibilidades para transformar o outro, não apontando, não acusando, mas convidando para viver esse banquete de luz, de amor e de paz. Convidando para revestir os pensamentos, essas ondas, partículas mentais que construímos, revestir com a túnica do amor, da caridade sincera e verdadeira. Que Jesus possa nos amparar, hoje e sempre. Até um próximo